Olá, amigos do nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo informativo e super interessante. Por conta da data de hoje, que é ao Dia dos Direitos Humanos. E eu estou sabendo disso porque eu recebi essa mensagem no meu Facebook, que é sobre a homenagem ao Dia dos Direitos Humanos, que diz assim: neste dia, em 1948, as Nações Unidas adotaram um conjunto universal de direitos humanos que se aplicam a todos nós. Nós homenageamos este marco para a criação de um mundo mais livre e justo. E justamente por conta disso, eu baixei o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e transformei, em áudio-texto, ok? Ao todo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 33 artigos e vão estar, ao final desse vídeo, na forma de áudio-texto, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Mas a motivação maior para eu ter feito isso, gente, é exatamente por causa disso que saiu no site da ONU, do Brasil, quer dizer, o site brasileiro da ONU, das Nações Unidas, que diz assim: teto de 20 anos para gasto público violará direitos humanos, alerta o relator da ONU. Então, a reforma da Previdência que o governo Temer quer fazer, ela é uma franca violação aos direitos humanos, e vocês vão ter a oportunidade de saber por quê quando escutarem e quando ficarem sabendo desses 33 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok, gente? Vocês vão ver o quanto, isso viola direitos humanos, e inclusive o brasileiro, qualquer cidadão do mundo, pode denunciar às Nações Unidas ou a organismos internacionais, tribunais internacionais, caso pode pedir ajuda, ou denunciar perseguição política a tribunais internacionais, caso esteja sofrendo qualquer tipo de violação de direitos humanos. Eu penso que o brasileiro deveria parar com essa ideia de achar que direitos humanos defende só bandido, e entender melhor o que é os direitos humanos, porque alguém pode perguntar: mas peraí, direitos humanos não servem só para defender bandido? Isso é o que dizem programinhas policiais fascistas, de quinta categoria, sensacionalistas. Meu querido, se você pensa assim, você está desinformado e você está muito acostumado a ver TV Record. Você está vendo aí, escutando muito Wagner Montes, deveria estar estudando, meu caro. Me desculpe a minha franqueza, amigo. Eu não estou falando isso de nada pessoal, viu? Mas direitos humanos não serve para defender bandido, não. Serve para defender a todos nós. Os direitos humanos são os nossos direitos, Então aqui diz a proposta da emenda constitucional PEC 55 foi considerada pelo relator especial da ONU para a extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alston, uma medida radical e sem compaixão, que vai atar as mãos dos futuros governantes e que terá impactos severos sobre os brasileiros mais vulneráveis, além de constituir uma violação da obrigação internacional do Brasil. Para especialista independente, debate sobre a PEC no Congresso Nacional foi conduzido apressadamente pelo novo governo e não contemplou de forma adequada os que serão mais afetados pelo congelamento dos gastos públicos. Alston lembrou que a medida vem de um governo que chegou ao poder após um impeachment e que, portanto, jamais apresentou um programa a um eleitorado. Gente? Então, um governo golpista quer impedir você de se aposentar. Você vai ter que trabalhar 50 anos, meu caro. Isso é uma coisa desumana. Então, para vocês que têm a mania de achar que direitos humanos servem só para defender bandido, olha só, os direitos humanos defendem você. Segundo os direitos humanos, e eu ainda digo, eu aqui esclareço a vocês que o artigo 5º da Constituição, as cláusulas pétreas da Constituição, têm como base os direitos humanos. Direitos humanos, essa ideia de que defende bandido é de gente ignorante ou gente mau caráter. Por quê? Porque a base de todos os nossos direitos civis e de nossos direitos políticos são os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são um marco
entre a barbárie e a civilização. Né? Se não tiver direitos humanos, volta à Idade Média, no tempo em que as pessoas eram presas porque não eram católicas. Se hoje você pode ter uma religião que não a católica ou alguma outra religião, se você não é obrigado a ter uma religião, a seguir a religião oficial, se não existe uma religião oficial, é graças aos direitos humanos, meu caro. Se você é ateu, né, você é livre para ser ateu graças aos direitos humanos. Né? Então, essa ideia, eu garanto que quem pensa dessa maneira, que direitos humanos servem só para defender bandido, nunca leu nenhum artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, o que os brasileiros deveriam estar fazendo? Deveriam estar denunciando o governo do Brasil em massa à ONU. Né? Porque o governo do Brasil quer me forçar a trabalhar há 49 anos. Né? Segundo o texto da declaração, isso é desumano. Isso é desumano. O brasileiro deveria estar denunciando à comunidade internacional o que o Estado, esse Estado fascista, quer fazer com o cidadão. Né? O cidadão brasileiro deveria estar pedindo ajuda à comunidade internacional contra o seu próprio governo golpista, essa gente golpista e fascista que está aí no poder. Né? As pessoas deveriam estar, né, denunciando em massa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de pessoas denunciando, né, essa violação dos seus direitos diante da ONU, e diante da comunidade internacional. Isso é muito mais eficaz do que qualquer guerra civil, gente. Isso é muito mais eficaz, não precisa nem de derramamento de sangue. Porque o Brasil, ele deve explicações à comunidade internacional. O Brasil, ele tem um compromisso perante a ONU, as Nações Unidas e a comunidade internacional de respeitar os direitos humanos. E vocês vão ver aqui o texto final da declaração. Né? Então, para você que está acostumado a achar que direitos humanos só defendem bandidos, então, meu irmão, fica aí para você, eu deixo aí com vocês o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para vocês verem se isso é verdade, se vocês devem acreditar em Wagner Montes, em Cidade Alerta, em esses programinhas de quinta categoria fascista de gente desinformada e ignorante, se realmente os direitos humanos só defendem bandido. Deixo aí com vocês o texto. Estes são os direitos atribuídos enunciados pela Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo texto, na íntegra, pode ser lido a seguir. Logo após, a Assembleia Geral solicitou a todos os países membros que publicassem o texto da declaração para que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos países ou estados. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmarão, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas,
o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Agora, portanto, 2.3, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Artigo I. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º. 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção, fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 4.5. Artigo V. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo X. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta 6.7. pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14.
Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. 8. 9. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Artigo XX. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo XXI. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 10.11. Artigo XXI. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigos TI. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigos TIV. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Artigo XXV. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família,
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 12.13. Artigo XXVI. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Artigo SVI. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Artigo SVI. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigos TICs. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar. 14.15. O devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo XXX. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Inscreva-se em nosso canal e, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e onde mais você quiser. Então, continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui.